Minha mãe me proibiu de comemorar o 10º aniversário do meu filho. Disse que os filhos do meu irmão, Ricardo, se sentiriam excluídos. Aquela foi a nossa última conversa. Meu filho, Lucas, faz 10 anos neste domingo. Há dias ele cola bilhetes na geladeira. Faltam 3 noites. Faltam 2 noites. É a sua contagem regressiva para a felicidade. Ele sonha com uma festa simples, futebol no quintal, cachorros quentes e um bolo de chocolate. Nada demais. Eu sou o Marcos. Tenho 35 anos. Sou o cara que você chama quando algo quebra. Na minha família, sou o coadjuvante. Uma porta emperrou, uma dobradiça range. Chamem o Marcos. Já meu irmão mais velho, Ricardo, é o preferido. As portas não emperram para ele. Elas se abrem sozinhas. Ele nunca precisou aprender a consertar nada. Aprendeu a ser adorado. Eu aprendi a ser útil. No sábado, fui à casa dos meus pais pegar uma mesa dobrável para a festa. Minha mãe me viu limpando a poeira da mesa na garagem. Entre para tomar um chá, ela disse. Era o tom de quem tinha um plano. Meu pai estava na poltrona, com a TV no mudo. Ele fingia ser neutro, como a Suíça na sala de estar. Minha mãe serviu o chá sem oferecer açúcar. Foi direto ao ponto. Nós conversamos sobre domingo, ela começou. Sobre o aniversário do Lucas. Eu disse, esperando um parabéns adiantado. Você não pode fazer a festa. A frase dela soou como uma previsão do tempo. Eu pisquei sem entender. O quê? Os filhos do seu irmão vão se sentir excluídos. Ela continuou. Toda essa comemoração para o Lucas não é justo com eles. Mãe, são 5 crianças, cachorros quentes e um bolo, eu respondi. O sorriso dela foi forçado. Adie a festa. Ou faça uma festa conjunta na casa do Ricardo. O quintal dele é maior. Ele faz 10 anos apenas uma vez na vida, eu disse. A voz dela ficou fria. Se você escolher ser egoísta, não traga o Lucas aqui depois. Não vamos apoiar isso. O silêncio do meu pai foi quebrado por uma tosse seca. Ninguém olhava para mim. Algo pequeno e preciso se encaixou dentro de mim, como os pinos de uma fechadura. Não era raiva, era clareza. Tudo bem, eu disse calmamente. Eu ouvi vocês. Deixei a mesa dobrável onde estava. Saí de mãos vazias, mas com um pensamento firme. Naquela noite peguei o telefone. Minha esposa, Clara, me olhou em silêncio. Ela sabia que aquela conversa na casa da minha mãe não era sobre um bolo de chocolate. Era sobre tudo. E a nossa verdadeira história estava apenas começando. No sábado antes da festa, fui à casa dos meus pais para pegar uma mesa dobrável, mas em vez disso recebi um sermão. Mal entrei e minha mãe me barrou na cozinha, com aquele olhar que eu conhecia tão bem. Era o olhar de, temos um problema, e o problema é você. Marco, precisamos conversar, ela disse, secando uma xícara que já estava seca. Sentei-me à mesa, sentindo o estômago revirar. Eu só queria uma mesa, só isso. Mas na minha família, nada nunca é simples assim. É sobre a festa do Tiago. Ela começou sem rodeios. Você vai ter que mudar a data. Eu a encarei sem entender. Mudar a data? Faltava menos de uma semana para o meu filho fazer 10 anos. Por quê? Já está tudo organizado, mãe. As crianças foram convidadas, o bolo encomendado. Ela suspirou, como se eu fosse a pessoa mais irracional do mundo. Seu irmão Daniel tem um jantar de negócios importantíssimo no mesmo dia. Importantíssimo, Marco. Claro, Daniel, o filho de ouro, o advogado de sucesso cujo calendário era mais importante que o aniversário de 10 anos do sobrinho. Um jantar? Mãe, é o aniversário do Tiago. Ele está contando os dias para essa festa. A resposta dela veio como um soco no estômago. Marco, não seja egoísta. É uma oportunidade única para o seu irmão. E é só uma festinha de criança. Você pode fazer em outro fim de semana. Só uma festinha de criança. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça, diminuindo tudo. A alegria do meu filho, meu esforço, meu papel como pai. Sabe aquela sensação de que você está gritando num quarto cheio de gente, mas ninguém te ouve? É como se sua voz simplesmente não existisse. Para eles, eu era só uma peça de apoio na grande história do meu irmão. Não, eu não vou mudar, respondi, minha voz mais firme do que eu esperava. É o dia dele.
Ela balançou a cabeça decepcionada. Você nunca pensa na família, só em si mesmo. Era mais uma anotação naquele livro caixa invisível dela, onde as conquistas de Daniel eram celebradas com fogos de artifício, e minhas contribuições eram, na melhor das hipóteses, ignoradas. Para minha mãe, Daniel é o sol em torno do qual todos nós giramos. Ele não conserta portas. As portas simplesmente se abrem para ele. Eu me levantei, a raiva substituindo a tristeza. Esquece a mesa. Eu me viro, disse, indo em direção à porta. Foi então que ela jogou sua última carta, a que ela guardava para o final. Bem, se você insiste em ser teimoso, seu pai e eu não poderemos ir à festa. Fiquei paralisado com a mão na maçaneta. Ela sabia que isso me atingiria, mas o pior ainda estava por vir. Ela se aproximou, baixando a voz como se estivesse me contando um segredo. E era importante que estivéssemos no jantar. Daniel queria aproveitar que a família estaria reunida para anunciar o noivado. Claro, aqui está o monólogo para a segunda parte, seguindo todas as suas instruções. Começo do monólogo. Minha mãe me serviu uma xícara de chá, o vapor subindo e se dissipando no ar tenso da sala de estar. Meu pai estava sentado em sua poltrona de sempre, escondido atrás de um jornal, mas eu sabia que ele estava ouvindo cada palavra. Ela me olhou fundo nos olhos, com aquela expressão séria que ela reservava para assuntos de extrema importância familiar. Marcos, ela começou, e sua voz era suave, quase perigosa. Sobre a festa de 10 anos do Tiago. Eu sorri, achando que ela talvez quisesse oferecer ajuda com a decoração ou com o bolo. Mas o que veio a seguir não foi uma oferta. Foi uma ordem. Você não pode dar a festa. As palavras dela pairaram no ar, pesadas e absurdas. Eu olhei para o meu pai. Ele nem sequer se moveu. Continuou com os olhos fixos no papel. Como assim, mãe? É o aniversário de 10 anos do meu filho. Ele está contando os dias. Os filhos do Ricardo se sentem excluídos, ela disse, como se estivesse explicando uma verdade universal. Eles são muito sensíveis, você sabe. Uma festa grande só para o Tiago. Isso vai causar uma ruptura na família. Uma ruptura na família? A alegria do meu filho de 10 anos iria quebrar a família? A lógica daquilo me escapava completamente. Ela então se inclinou para a frente, como se estivesse me confiando um segredo terrível. Então, você tem uma escolha. Ou você cancela tudo, ou faz uma única festa junto com o Ricardo e as crianças, para que ninguém se sinta deixado de lado. Ela fez uma pausa, o silêncio preenchendo a sala. Ou, ela continuou, e sua voz se tornou fria como gelo. Você segue em frente com esse seu egoísmo. E se você escolher o egoísmo, então depois da festa, não traga o Tiago para nós. Não vamos encorajar isso. Sabe aquela sensação de que o chão sumiu sob seus pés? Aquele momento em que as pessoas que deveriam ser seu porto seguro, de repente, se tornam a tempestade. Fiquei ali, sem palavras. Era um ultimato. A felicidade do meu filho contra o amor dos meus pais. Olhei novamente para o meu pai, implorando com os olhos por algum apoio. Ele apenas virou a página do jornal. O silêncio dele foi a sua assinatura no ultimato da minha mãe. Levantei-me devagar, a xícara de chá intocada na mesa. Eu preciso ir. Foi tudo o que consegui dizer. No carro, dirigindo sem rumo, a frase dela ecoava na minha cabeça. Eles se sentem excluídos. E de repente, como um relâmpago, tudo ficou claro. Não era sobre essa festa. Nunca foi. Essa frase era a justificativa para anos de sacrifícios silenciosos. Anos em que eu tive que diminuir a alegria do Tiago para não ofuscar seus primos. Cada passeio adiado, cada presente mais simples que eu era aconselhado a dar, cada feriado em que tínhamos que nos adaptar à sensibilidade da família do meu irmão. Eram tijolos, tijolos que ano após ano construíram um muro ao redor do meu filho, e eu nunca tinha percebido. Mas agora eu via o muro inteiro. Aquilo na sala de estar não foi um pedido. Foi a peça final que eles colocaram, esperando que eu a cimentasse no lugar. E pela primeira vez eu entendi que não se tratava de uma festa. Era uma batalha pela felicidade do meu filho. E eu não ia mais recuar. Fim do monólogo.
Comecei um livro caixa secreto para todo o trabalho gratuito que eu fazia para minha família. Chamei de O Livro Caixa das Afrontas. De janeiro a junho, os números eram chocantes. US$ 213 em peças que paguei do meu bolso para concertos na casa dos meus pais. Horas incontáveis de trabalho não remunerado, nos meus fins de semana e depois do meu próprio expediente. Reembolso? Zero. Enquanto isso, meu irmão Ricardo postava fotos da sua nova máquina de café, Espresso Italiana. Um luxo que ele podia se permitir. Isso nunca foi novidade. Desde criança, Ricardo era o filho de ouro, o favorito. E eu era o bom e velho Miguel, o pau para toda a obra. O encanamento quebrava? Chamem o Miguel. O carro não pegava? Miguel resolve. Meu valor para ele sempre esteve na minha utilidade. Você já se sentiu assim? Como se seu valor estivesse apenas no que você pode fazer pelos outros e não em quem você é? Aprendi da forma mais difícil que ser útil não é o mesmo que ser visto. Mas o verdadeiro custo dessa dinâmica ficou claro no ano passado, no 9º aniversário do meu filho, Lucas. Minha mãe insistiu em uma festa conjunta para ele e para o meu sobrinho, que faz aniversário na mesma semana. O bolo tinha o nome do meu sobrinho em letras enormes e o de Lucas espremido no canto. A maioria dos presentes, dos jogos, da atenção, tudo era para o outro menino. Naquela noite, quando o coloquei para dormir, Lucas me perguntou com a voz mais triste que eu já ouvi. Pai, conjunto significa que não é realmente meu? Aquela pergunta quebrou algo dentro de mim. Mais tarde encontrei minha esposa, Sofia, chorando baixinho no banheiro, escondida para que nosso filho não a visse. Ela viu a mesma história de favoritismo se repetindo, mas desta vez, a vítima era o nosso filho. O livro caixa não registrava apenas dinheiro. Ele registrava o preço que minha própria família estava pagando. Naquela noite, enfrentando uma enxurrada de mensagens manipuladoras de toda a família me acusando de criar problemas, Sofia e eu tomamos uma decisão. Na manhã da festa, o nosso telefone não parava de tocar. Eram ligações da minha mãe, do meu pai, do meu irmão. Ignoramos todas. Em vez disso, fizemos um bolo. O Miguel, meu filho, acordou com um salto correndo para a cozinha. Pai, é hoje? Eu já tenho 2 dígitos. Ele perguntou, os olhos a brilhar com a magia de quem completa 10 anos. A minha esposa, Clara, sorriu e passou-lhe a tigela com a massa. Enquanto o bolo cozia, o cheiro a chocolate encheu a nossa pequena casa, um escudo contra o mundo lá fora. Eu disse-lhe, eu quero dar ao nosso filho o dia dele, e eu quero parar de negociar pelo direito à alegria simples. Saí para o quintal e montei a baliza de futebol de segunda mão que comprei por US$ 20. Pintei uma placa de madeira tosca com as palavras Campo de Sonhos do Miguel e espetei-a na relva. Para o toque final, desenhei um mapa do tesouro que levava da porta da frente até a festa, com pistas bobas pelo caminho. Tum. Os amigos dele começaram a chegar, um por um, seguindo o mapa com gritos e entusiasmo. Em poucos minutos, o nosso quintal transformou-se num caos maravilhoso. Era o som de bolas a voar, de risadas altas e da pura energia de uma dúzia de miúdos de 10 anos. Eles não precisavam de muito. Apenas um espaço para correr, uma bola e uns aos outros. Então, no meio daquela confusão feliz, o Miguel marcou um golo. Ele atirou os braços ao ar e soltou um grito de pura vitória, um som que parecia preencher o universo inteiro. Sabe aquele momento raro em que tudo parece estar exatamente no lugar certo? Por um instante, não havia mais nada no mundo, apenas o eco daquela felicidade infantil e genuína. Foi perfeito. Até que, às 13h03, o portão se abriu. Os convidados indesejados haviam chegado. A música parou no meio da batida. 3 figuras surgiram no meu quintal como se tivessem sido teletransportadas de outro universo. Minha mãe, meu irmão Leonardo e a esposa dele, Sofia. Todos impecavelmente vestidos, prontos não para uma festa, mas para uma aquisição hostil, para tomar o controle de tudo. Não estamos aqui para brigar, disse Léo com aquele sorriso de político que ele treinava no espelho.
Estamos aqui para salvar este mal-entendido. O mal-entendido, claro, era a festa de aniversário da minha filha. A celebração que eu organizei com meu próprio dinheiro suado. Minha mãe nem sequer me cumprimentou. Seus olhos percorreram a decoração com um nojo contido. Ela olhou para os balões coloridos, os pratos de papel e a rede de vôlei de US$ 20 que montei com tanto esforço. Era como se ela estivesse inspecionando uma carga de contrabando, algo ilegal e vergonhoso que eu tentei esconder dela. Miguel, nós te explicamos os termos. Ela disse por fim, com a voz fria como gelo. Os termos do dinheiro que me emprestaram. Xuan... Léo então colocou a mão no meu ombro. Um gesto que deveria parecer amigável, mas que parecia pesado como uma âncora. Irmão, relaxa. Nós damos um jeito nisso, ele ofereceu, condescendente. Ele gesticulou para a rua, onde seu carro de luxo estava estacionado. Vamos levar todo mundo para a minha casa. Temos uma churrasqueira melhor e até um arco para fotos. Um arco. Ele estava oferecendo um maldito arco para fotos, como se isso fosse resolver tudo. Meus amigos ficaram em silêncio, desviando o olhar, sem saber como reagir. A alegria da festa evaporou em segundos, substituída por uma tensão sufocante que eu podia sentir fisicamente. Atrás de mim, minha filha segurou minha camiseta com força. Ela sentiu a mudança no ar. Todo o ar saiu dos meus pulmões. Sabem aquela sensação de ser diminuído na sua própria casa, na frente de todos que você ama? Foi como se uma onda de vergonha quente me cobrisse da cabeça aos pés. Vamos, mano, Léo insistiu, seu sorriso começando a vacilar. Traga o bolo para a nossa casa. Não era um convite, era uma ordem. Ele estava desmontando a minha vida, o meu momento, pedaço por pedaço, na frente de uma plateia. Minha mente gritava. Eu queria jogar na cara dele cada humilhação, cada favor cobrado com juros emocionais. Mas a voz dele ecoava na minha cabeça. Salvar este mal-entendido. O único mal-entendido ali era ele achar que ainda tinha algum poder sobre mim. Ninguém vai a lugar nenhum, eu disse, com a voz mais firme que consegui encontrar. Meu irmão riu de mim, um riso curto e debochado. Grandes palavras para um orçamento pequeno, ele disse com o olhar fixo no meu. Mas em vez de listar minhas dívidas não pagas com ele, fiz algo mais simples. Eu olhei fundo nos olhos do meu irmão Bruno e disse com a voz mais calma que consegui encontrar. Pare de fazer do aniversário do meu filho um assunto sobre seus filhos. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso, quase ensurdecedor. Podia-se ouvir os corações batendo na sala. Todos os sorrisos congelaram. Os copos pararam a meio caminho da boca. Respirei fundo, sentindo o olhar de todos em mim. Olhem, eu disse, agora me dirigindo a todos. A situação é simples. Vocês podem ficar e se comportar como convidados educados e celebrar o dia do Léo conosco. Ou podem ir embora. Bruno soltou uma risada de escárnio, aquele som que eu conhecia desde a infância, o som que sempre me fez sentir pequeno. Você está falando sério? Expulsando sua própria família? Eu não estou expulsando ninguém, respondi, meu tom ainda firme. Estou dando uma escolha. Chega, Bruno. A vida do Léo não é seu projeto pessoal. A nossa vida não é seu projeto para você consertar ou criticar. Foi então que minha mãe, Marta, entrou em cena. Com os olhos marejados e a voz trêmula de uma mágoa teatral, ela disse: Se você nos trata assim, Alex, se você nos trata assim, não precisa mais voltar em casa. A chantagem final, a arma que ela sempre usava. Mas algo dentro de mim havia quebrado. Eu olhei para ela, não com raiva, mas com uma clareza triste. E nós não vamos mais fazer isso com a gente, mãe. Você já sentiu isso? Aquele segundo em que você toma uma decisão que muda tudo e o mundo ao redor parece congelar, esperando para ver o que acontece? Houve um último suspiro de indignação da parte deles, um murmúrio chocado. E eu, pela primeira vez na minha vida, não cedi. Eu disse as palavras que estavam presas na minha garganta há anos. Eu não vou mais pagar por isso. E então eu me virei. Dei as costas para o drama, para as acusações, para o peso de uma vida inteira. Olhei para o meu filho Léo,
cujo rosto assustado procurava o meu em meio à tensão. Eu me ajoelhei na sua frente, abri o maior sorriso que pude e comecei a cantar, alto e claro. Parabéns para você. No começo, só a minha voz ecoava na sala silenciosa. Mas então minha esposa Sofia se juntou a mim. Logo, um casal de amigos seguiu. A música era a única coisa que quebrava a tensão sufocante. Eles foram embora. Um por um, pegaram seus casacos e saíram sem dizer uma palavra. A porta se fechou atrás deles, e o alívio que senti foi tão avassalador quanto a briga. Nós cortamos o bolo, nós rimos, e mais tarde, quando as crianças já dormiam, minha esposa Sofia me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido: Estou tão orgulhosa de você. Naquele momento, eu soube que não era o fim. Era o começo de algo totalmente novo. Naquela mesma noite, enquanto nosso filho dormia o sono dos justos, nós começamos a fazer as malas. Na semana seguinte à nossa partida, minha mãe me enviou uma conta. Sim, uma fatura. O item mais antigo era um pacote de fraldas de 2011, quando nosso filho Lucas nasceu. Naquela noite, Sofia, Lucas e eu deixamos nosso antigo apartamento apenas com o essencial. Dormimos em um motel barato na beira da estrada, com lençóis que cheiravam a alvejante e desespero. Alguns dias depois, encontramos um pequeno apartamento para alugar em cima de uma barbearia. O lugar cheirava a loção pós-barba e, para mim, cheirava a liberdade. A reação da minha família veio em ondas, como as réplicas de um terremoto. A primeira foi uma avalanche de mensagens de voz furiosas. Eram tantas que criei uma pasta no meu celular chamada O Tempo, como um meteorologista que cataloga furacões. A voz da minha mãe, distorcida pela raiva, ecoava: Estamos completamente arrasados por sua causa. Depois veio o ataque financeiro. A conta detalhava cada centavo que eles investiram em mim, como se eu fosse uma ação que não deu retorno. Em seguida, a humilhação pública nas redes sociais, com postagens cheias de meias-verdades. Meu irmão Carlos me ligou, sua voz era puro veneno. Por sua causa, ele disse, agora temos que gastar dinheiro com um psicólogo para as crianças. Um golpe baixo clássico dele. Eles pensaram que o dinheiro me quebraria, que eu voltaria rastejando. Foi aí que eles erraram. Sabe aquela sensação quando você finalmente percebe que o amor não deveria ter uma tabela de preços? Que o cuidado não vem com uma fatura no final do mês? Então, eu fiz algo que mudou as regras do jogo. Na vez seguinte em que eles ligaram com um problema urgente de computador, eu respondi calmamente. Enviei a eles minha tabela de preços profissional, US$ 95 por hora, com um mínimo de 2 horas. A resposta foi um silêncio chocado, seguido por uma descrença indignada. Como eu ousava? Claro, eles contrataram outra pessoa, um amigo do primo que era ótimo com tecnologia. Uma semana depois, recebi um telefonema frenético. O sistema inteiro deles havia caído. O novato tinha apagado tudo. Foi a primeira vez em meses que senti uma ponta de poder. Eu não cedi. Um ano se passou. Nossa vida era menor, mais simples, mas era nossa. Aprendemos a viver com menos dinheiro e mais paz. O som das risadas de Sofia e Lucas no nosso pequeno apartamento valia mais do que qualquer herança. O furacão parecia ter passado, deixando apenas um céu limpo e um horizonte desconhecido. Então, uma semana antes do aniversário de 11 anos de Lucas, quando estávamos montando sua nova bicicleta, ele parou, me olhou com aqueles olhos sérios de criança e fez a pergunta que eu temia desde o dia em que saímos. Passou um ano. Estávamos no jardim, celebrando o 11º aniversário do Lucas. O sol brilhava, a música tocava baixo e o cheiro de bolo de chocolate pairava no ar. Era perfeito. Desta vez, os primos dele estavam lá, correndo e rindo como se nada tivesse acontecido. A Sofia, minha cunhada, os tinha trazido mais cedo. Me deu um abraço caloroso e disse que estava feliz por nós. E eu acreditei nela. Parecia que finalmente tínhamos encontrado nossa paz. Mas a paz é algo frágil. O Ricardo, meu irmão, chegou mais tarde sozinho. Ele não entrou pela porta dos fundos como os outros convidados, mas atravessou o portão do jardim como um general inspecionando o campo de batalha. O rosto dele estava fechado,
os ombros tensos. Ele veio direto até mim, ignorando minha esposa, ignorando as crianças. A energia da festa mudou instantaneamente. Ele me encurralou perto da mesa de bebidas com um olhar venenoso. E então, ele disse as palavras que vinha ensaiando há um ano. Você deveria pedir desculpas à mamãe, ele sibilou, baixo o suficiente para que apenas eu ouvisse. Hoje, na frente de todo mundo. Ele queria um espetáculo, queria minha humilhação pública como prêmio. Um ano atrás, meu coração teria disparado, minhas mãos teriam suado. Mas agora, nada. Apenas uma calma fria e uma clareza que eu nunca tinha sentido antes. Eu o encarei, não com raiva, mas com uma espécie de pena. Ricardo, eu disse com a voz tão estável que até eu me surpreendi. Eu tenho 71 mensagens de voz e 94 mensagens de texto, suas salvas no meu celular. Todas do último ano. Fiz uma pausa, deixando o peso dos números assentar no ar entre nós. Se você não for embora da minha casa agora, eu vou ligar para a polícia e prestar queixa de assédio. Você conhece aquele silêncio? Aquele momento em que o ar fica pesado e você sabe que nada mais será como antes. Foi como se eu tivesse puxado uma viga de sustentação debaixo dele. O rosto dele desabou. A arrogância, a raiva, tudo evaporou, deixando para trás apenas um homem confuso e derrotado. Ele abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Foi a Sofia, sua própria esposa, que estava parada a alguns metros de distância, que quebrou o silêncio. Ela olhou diretamente para ele e disse, com uma firmeza cortante: Ricardo, estamos de saída. Ele se virou e foi embora, sem dizer mais uma palavra. E o mais incrível, a festa continuou. 10 minutos depois, as crianças já tinham esquecido que ele esteve ali. Viu Lucas dividir um pedaço enorme do seu bolo de aniversário com o primo. Os dois rindo com a boca cheia de chocolate. Naquele instante, eu percebi uma coisa. A alegria não é uma torta. Você não rouba um pedaço de uma pessoa apenas dando a outra. Aquilo não foi vingança. Foi um ponto final. E enquanto eu observava meu filho rindo, finalmente entendi a verdade mais simples e, ao mesmo tempo, a mais difícil de todas sobre o que realmente significa proteger sua família. E assim, a festa continuou. Naquele dia, cortamos o bolo e o som das risadas das crianças era a única música que importava. Aquele pequeno quintal, com a sua rede de futebol de segunda mão e pratos de papel, tornou-se o nosso santuário. Quando Andrew e a minha mãe foram embora, não levaram a alegria com eles. Porque, como eu finalmente entendi, a alegria não é uma torta. Você não rouba um pedaço de uma pessoa apenas dando a outra. Nós apenas assamos o nosso próprio bolo. Aquele momento, aquele ponto final, não foi um ato de raiva. Foi um ato de clareza. Levei 35 anos para entender que ser útil não é o mesmo que ser amado, e que eu não era um personagem coadjuvante na vida de ninguém. Eu era o protagonista da minha própria história e da história da minha família. Aquele livro caixa invisível de favores e dívidas emocionais que a minha mãe mantinha, eu fechei-o para sempre. Paguei a conta final não com dinheiro, mas com uma fronteira. Ver Léo dividir o seu bolo com o primo, vê-lo feliz e seguro, lembrou-me por que lutei. A minha bússola foi o rosto do meu filho a olhar para mim, perguntando se ele já tinha 2 dígitos. Foi a mão da minha esposa, Ana, na minha, um apoio silencioso que dizia mais do que 1000 palavras de acusação. Nós escolhemos a nossa pequena felicidade imperfeita, em vez do grande drama perfeito deles. E naquela noite, enquanto o meu filho dormia, finalmente livre da sombra de agradar aos outros, eu soube que tínhamos vencido. Não uma batalha contra eles, mas uma batalha por nós. Passamos de sobreviver à nossa família para finalmente viver a nossa. Mas a paz, como descobri, tem um eco. E no silêncio que se seguiu à partida deles, comecei a ouvir outras coisas. Outras vozes que antes eram abafadas pelo barulho. A voz do meu pai, por exemplo, que permaneceu em silêncio durante todo o confronto. Um fantasma na sua própria casa. O que o silêncio dele significava? Era acordo,
medo ou vergonha. E Jenna, a esposa de Andrew, a mulher que olhou para o marido e disse: Estamos de saída. O que aconteceu com eles depois daquela porta se fechar? Pensamos que tínhamos cortado os laços, mas descobrimos que o silêncio pode criar um nó ainda mais complicado, um mistério que se desenrola lentamente. E a questão que me assombra agora não é como se defender de um ataque, mas como navegar num silêncio que pode ser tão tóxico quanto os gritos. O que se faz quando a guerra termina, mas a paz se parece com um novo campo minado?